Olá, sou o professor Thales e serei o professor de vocês de Português e Artes aqui no Escola Online. Começaremos nosso trabalho na semana 1 do volume 3, em que discutiremos o estilo de época na literatura brasileira e em outras manifestações culturais. Mas, antes de começar a nossa aula, dê um pulinho nas nossas redes sociais, siga-nos lá que você vai ter bastante acesso a muita coisa legal. E aqui no YouTube não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo e deixe aquele comentário bacana para que a gente possa ter uma ótima interação aqui no Escola Online. Bom, nós começaremos a nossa atividade lendo o poema O Quereres aqui, na verdade a canção Quereres de Caetano Veloso. É uma canção bem interessante, com vários significados, a gente vai ver que são significados bem profundos, assim, a gente vai conseguir trabalhar muita coisa legal através dessas questões. Então vamos lá. Onde queres resolver, sou coqueiro. Onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. E onde sou só desejos, queres não. Onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alta, eu sou o chão. E onde pisas no chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão. Onde queres família, sou maluco. E onde queres romântico, burguês. Onde queres Leblon, sou Pernambuco. E onde queres eunuco, Maranhão. E onde queres o sim e o não, talvez. Onde vês eu não vislumbro razão. Onde queres o lobo, eu sou o irmão. E onde queres cowboy, eu sou o chinês. A bruta flor do querer, a bruta flor, bruta flor. Onde queres o ato, eu sou o espírito. E onde queres ternura, eu sou o tesão. Onde queres o livro decassílabo. E onde buscas o anjo, eu sou mulher. Onde queres prazer, sou o que dói. E onde queres tortura, mansidão. Onde queres o lar, revolução. E onde queres bandido, eu sou o herói. Eu queria querer te amar, o amor, construirmos dulcíssima prisão e encontrar a mais justa adequação, tudo métrica e rima, nunca dor, mas a vida é real e de viés, e se vê só que esse lado o amor me armou. Te quero e não queres como sou, não te quero e não queres como és, a bruta flor do querer, a bruta flor, bruta flor. Onde queres comício, flipper vídeo, e onde queres romance, rock and roll. Onde queres a lua, eu sou o sol, onde a pura natura, o inseticídio. E onde queres mistério, eu sou luz, onde queres um canto, o mundo inteiro. Onde queres quaresma, fevereiro, e onde queres coqueiro, eu sou o bus. O quereres e estares sempre a fim do que em mim é de mim tão desigual. Faz-me querer-te bem, querer-te mal, bem a ti, mal ao quereres assim. Infinitivamente pessoal, e eu querendo querer-te sem ter fim, e querendo te aprender o total do querer que há e do que não há em mim. Então, a gente tem aqui essa canção, que fala sobre a questão das vontades, das essências, e muito desse processo, em que muitas vezes o que a gente deseja não é, realmente o que a gente alcança, ou o que a gente almeja não faz parte, aí da nossa essência de fato. Então a gente vai fazer essa análise dentro aí das atividades. Então olha só, aqui ele fala sobre o Caetano Veloso utilizar na letra da música a figura de linguagem da antítese. A antítese é formada pelo grego anti, que é algo que é contrário a alguma coisa, e a parte teses, que significa uma proposição, uma afirmação que você defende. Então a antítese é algo que é contrário a uma opinião. Ou é contrário a uma afirmação, contrário a algo que está acontecendo ali. Então, num sentido um pouco mais largo, assim, alargando um pouco, a gente vai ter que... São palavras, sintagmas ali, são construções que têm uma certa oposição ali entre eles, tá? E toma cuidado para não confundir com paradoxo, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, beleza? Aí aqui ele pede para a gente tentar achar exemplos dessa figura de linguagem, tá bom? Então, como sugestão aqui, para nós teremos o seguinte: na verdade, o texto inteiro ele vai ser formado, montado com antíteses, E é bem interessante, porque na verdade ele vai estar contrapondo sempre a questão da tradição, com o que ele realmente é, o que as pessoas querem que ele seja e o que ele quer ser
né? Então ele traz aqui, ó, onde queres comício, flipper vídeo, onde queres romance, rock and roll. Né? Então, ó, em ambientes que a gente busca uma seriedade, um debate político ali, ele vai buscar uma diversão num fliperama, né, de um entretenimento. Num ambiente mais romântico ali, de ideais, tal, ele vai ser o rock and roll que bate de frente ali, né, é uma vertente musical que vai trazendo uma crítica à sociedade, problemas estruturais, políticos e tal, um monte de outras coisas. E outro exemplo interessante é a bruta flor, né, que flor é um substantivo que se refere a uma parada geralmente delicada e tal, né, e em contraposição ao adjetivo que é trazido a ele, que é bruta, né, que traz essa questão de uma ideia mais de violência, rebeldia ali dentro. Né? Então, ó, essa pessoa que está sempre em antítese dentro da sociedade poderia ser vista como uma bruta flor. Beleza? Então, essa aí é a nossa sugestão de resposta para a atividade 1. Já na atividade 2, né, o autor aqui, né, da letra de música, né, presume que o interlocutor, né, ou seja, o possível leitor aqui, né, ele esteja, né, ele contribua ali trazendo alguns vazios ali do texto, né? Então, tipo assim, existem certas lacunas, geralmente semânticas, que você pensa assim, pô, meu leitor, quando ele estiver lendo aquilo, ele vai conseguir sacar umas paradas que a gente pode colocar aqui no meio, né, que não precisaria eu falar para ele. Né? A gente até se acha mais inteligente quando a gente vai conseguindo perceber essas coisas, é muito legal, né, quando o autor deixa esses traços para nós. Então, olha só, ele diz aqui, né, que segundo Humberto Eco, o leitor deve tirar do texto o que o texto não diz, mas pressupõe, promete, implica ou implicita a preencher espaços vazios, a ligar o que existe nesse texto com o resto da intertextualidade, de onde ele nasce e de onde ele irá se fundir. Então, basicamente, a gente conseguir entender como é feito o processo de intertextualidade aqui. Então, ó, quais são os sentidos escondidos aqui, né, nessa canção do Caetano Veloso? Então, a gente vai pensar aqui, fazer uma reflexão de coisas que podem responder essa questão. Né? Então, olha só, o poema ele vai falar sobre o sentimento de rebeldia e de um ser que ele não é domesticável, porque toda vez, né, que alguém quer algo dele, ele busca o contrário. Né? E o próprio Caetano Veloso, né, num livro que fala sobre as letras, né, que fala sobre as músicas dele e tal, ele fala que a estrutura desse poema ela tem um diálogo com as canções de cordel e a canção It Ain't Me Baby, né, do Bob Dylan. E essa canção do Bob Dylan fala muito sobre a mulher quer que ele seja de uma forma e ele diz que ele não vai ser daquele jeito, ele não vai estar no lugar que a mulher quer que ele esteja, né, ali no caso. E ele brinca bastante, né, faz um diálogo muito até direto ali e bem intertextual com esses dois tipos de arte, né, tanto o cordel ali quanto nessa canção do Bob Dylan. E além disso, né, vai ter um diálogo com o próprio movimento que ele fez parte, né, a Tropicália, né, que surgiu com várias influências de vanguardas artísticas europeias e tal, e com também, né, a cultura pop nacional na época e estrangeira, que começou a misturar bastante das tradições brasileiras com essas inovações, né, que eram consideradas bastante radicais na época. Você usar uma guitarra elétrica, você falar sobre coisas ali, né, fazer discurso dentro da música, assim, que falava sobre você não estar no lugar social que as pessoas queriam que você estivesse. Tá? Hoje, né, quando a gente faz isso hoje, a gente já tem bastante repercussão, né? As pessoas já falam assim, pô, cara, mas esse cara é rebelde. Imagina, né, na época em que foi escrita essa música, né? Então a repercussão disso é muito grande, né? Então é bem essa trilhagem mesmo desses diálogos todos, né, que o Caetano Veloso vai fazendo. Né? A gente pode perceber vários outros diálogos, né? Mas assim, eu creio que esses aí são alguns dos mais interessantes para nós. Bom? Na atividade 3 aqui, ele vai, né, a um textinho ali do Otis Camargo, que vai falar sobre a questão da construção da subjetividade, da experiência e da memória. Né? Então, olha só, né, o que ele vai falar sobre a leitura? Que a leitura é uma experiência constitutiva de subjetividade, né, em um esforço de apropriação da coisa poética. Então, ó, você vai pegar ali, né, o que o cara está falando na poesia, vai filtrar ali através da sua memória, das suas experiências, você vai conseguir entender. Então, é uma experiência que ela utiliza das experiências anteriores e utiliza do que está rolando ali no poema, né, para que ela seja consolidada. E depois você vai ter, né, esse segundo trecho, pois a memória do lido é um dos elementos a ser considerado como matéria de criação. O
que isso significa? Que a memória da pessoa, né, as experiências que a pessoa teve para criar aquilo também virarão as suas experiências, né? Aí ele traz aqui esses versos, né, e pede para a gente comentar sobre esses versos, que a gente até trouxe ali uma partezinha na questão anterior, né, sobre, né, utilizando esse conteúdo que o Ortiz Camargo trouxe para nós. Então vamos dar uma olhadinha aqui, o que a gente poderia pensar, né, aqui como uma sugestão aqui de reflexão diante desses versos. Então olha só, eles trazem uma subjetividade do eu lírico para a formação da subjetividade do interlocutor. Então como a gente viu, ó, a gente vai ter essas experiências todas do eu lírico ali acontecendo, né, e essas experiências todas vão fazer com que a gente também forme as nossas experiências, beleza? Então através dessas vivências do autor, que tomou forma ali em palavras que foram ditas pelo eu lírico, eu poético, né? A gente vai ser capaz de construir as nossas próprias memórias. Então, no caso, o que a gente vai ter aqui exatamente? São a experiência de que você não deve ser conivente, né, com o que é imposto para você, né? E sim questionar e enfrentar essas situações para que, através desse processo de enfrentamento, você encontre o seu lugar no mundo, né? Então, seria mais ou menos isso aí que a gente poderia estar trazendo, né? Que quando as pessoas esperam que você seja algo, ou querem, né, te forçar a ser alguma coisa que, né, não é o que você busca, né, você fazer esse enfrentamento, você, né, simplesmente ser quem você é, ajuda a você se localizar no mundo, que é uma coisa muito interessante, nessa coisa da arte, nos ajudar a ter um espaço próprio, né, na nossa realidade. Agora, galera, na nossa última atividade, né, primeiro a gente vai ter um enunciado que vai falar sobre a questão da construção formal, né, do Camões e tal, vai falar um pouquinho, né, sobre como, né, é montada essa formalidade, né, sobre o refrão e tal, né, e ele vai trazer, né, toda essa formalidade dos versos 6 estrofes de 8 versos, dos versos decassílabos, do refrão em redondilha maior, né, ou seja, são 7 sílabas poéticas, e, né, logo depois ele fala o seguinte: nessa medida, Caetano Veloso, poeta contemporâneo do Brasil, estabelece um diálogo com Camões, poeta português do período renascentista na fase do classicismo. Então, ele trouxe essa caracterização formal, né, das sílabas poéticas, que podem ser contabilizadas no poema, e disse que vai ter um diálogo aqui entre os dois. Vamos lá. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha sem se perder. E querer estar preso por vontade, servir a quem vence o vencedor, e ter com quem nos mata a lealdade, mas como causar pode seu favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário a si mesmo é o amor. Né? Então olha só, aqui, né, é bem interessante, né, a gente perceber que ele vem trazendo essas contradições todas e tal, né, só que aqui a gente já vai trazer uma outra figura de linguagem, que é o paradoxo, né, que a antítese ali anteriormente, né, ela era essas coisas, né, que são contrárias, mas que elas podem existir, né, e tem uma temporalidade ali. Então, ó, primeiro tá frio, depois tá quente e tal. Aqui a gente tem um grande problema em alguns versos, como por exemplo, ó, é um contentamento descontente. Então, como que você pode ter um contentamento que é descontente, que é o completo oposto dele ao mesmo tempo? Isso é um paradoxo. São coisas contrárias que não deveriam poder existir juntas, mas que estão escritas de forma juntas. Tá? Então, por exemplo, ó, é dor que desatina sem doer. Né? Então, como que uma dor ela é disparada se você não sente ela? Né? Então, é basicamente isso. Né? Então, a gente vai ter tanto o processo da antítese quanto do paradoxo aqui. Tá bom? Vamos lá para a nossa pergunta, então. Quais são os aspectos da poesia de Camões que podem ser percebidos na letra de música de Caetano Veloso? Né? Sabedores de que essa fase da literatura portuguesa, na qual a poesia não encontra harmonia entre a vida ideal, marcada pela busca do amor, e a realidade concreta, onde pode predominar o desajuste entre o que se deseja e o que se consegue. Então a gente vai ter uma sugestãozinha muito bacana aqui, né, para a gente finalizar essa nossa aula, né, que é o seguinte: a poesia do Camões ela vai ter 3 processos principais para trazer a mensagem dela: antítese, né,
que a gente já falou antes, como é caracterizada, o paradoxo, que são essas situações, né, de coisas opostas e tal, que ocorrem ali simultaneamente, né, que não deviam estar ocorrendo juntas, mas estão lá. Né? Então, vai ter essas duas figuras, são muito importantes, e o paralelismo estrutural, que é a repetição dessa estrutura dos versos, né, que ocorre. Né? Então, e ele vai fazendo, usa essas três coisas, né, trazendo tipo, o amor é tal coisa, né, e depois uma negação daquilo. Então, ele sempre vai fazer essa estruturação. Aí, isso é para quê? Para mostrar que a idealização do amor e a realidade concreta dele nem sempre estão de acordo ali, né? Então, né, num relacionamento ali, né, não precisa ser, né, necessariamente romântico, né? Pode ser outro tipo de amor, mas ali eu acho que ele está falando mais da questão, né, romântica mesmo. Às vezes ali o que você idealiza não bate com a realidade concreta, né? E geralmente quando não bate a gente tem uma quebra de expectativa e tal, uma sensação bem ruim, né? Mas né, é algo que ocorre na vida. Esse foi um momento bad, né? Foi um momento bad da aula aí, da gente chorar as mágoas do ex, né? Então vamos esquecer isso aí, galera. Então olha só, e a canção do Caetano Veloso, né, gente? Como que ela dialoga ali, né, com o Camões? Primeira coisa, né, é o uso de duas figuras de linguagem semelhantes, né, que é a antítese e o paralelismo estrutural. O paradoxo não ocorre lá na canção do Caetano Veloso, né, são mais as antíteses mesmo, que são posições ali que não estão acontecendo ao mesmo tempo, né, e que elas nem deveriam anular umas às outras. Então, olha só, isso é feito para quê? Para mostrar, né, que na vida vai ter uma busca por um caminho, né, vai ter uma busca por um desejo, um sonho, mas que muitas vezes, né, isso vai estar em oposição à visão de mundo, né, de questão idealizada e uma visão de mundo, né, de uma realidade mais palpável, né, da vida real. Então ele está mostrando que através dessas coisas, né, muitas vezes o que a gente idealiza como uma vida, né, que as pessoas falam para você que você tem que ter, né, não é necessariamente a vida que tipo tá ao seu alcance naquele momento e muito menos a vida que você quer. Então, né, esse poema aí essa canção do Caetano Veloso, né, faz com que a gente consiga pensar essas coisas todas e por isso eu acho que ela é muito especial dentro da nossa cultura. Então, galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho mais aí de como é esse diálogo de culturas, tá bom? E responde aí nos comentários, galera, que tipo de poema ou música fez você ficar pensando, né, sobre a vida, fez você refletir, trazer novos conceitos de vivência, pra gente ter uma troca de experiências bem bacana. Então, a gente se vê numa próxima aula, tá? E até mais.